Vamos lá, vamos lá. Tudo ok, tudo certo. Texto dissertativo argumentativo. O que é? Como se faz? É difícil. Se você não tem hábito de fazê-lo, é difícil. É algo impossível de construir? Não. É possível escrever com proficiência um texto dissertativo argumentativo? É. Não só ele, mas qualquer texto que você queira. Mas isso demanda tempo. Por isso, a importância de quem está se preparando para um concurso ou para qualquer outro certame, para o Enem, qualquer outra coisa, começar agora. Porque é um caminho que tem que ser construído. É um passo a passo. Você não faz uma aula e no outro dia já está escrevendo excelente, se você não tem o hábito de escrever. Agora, quem já tem certa bagagem, aí é outra conversa, vai aperfeiçoar, tá certo? Então, é um passo a passo, é um processo, escrever é um processo que requer paciência e muita prática, perseverança. Produzir é escrever, errar, apagar, recomeçar. É um constante recomeçar, certo? Vamos ter primeiramente isso em mente. As primeiras redações que vocês me enviarem, se algum de vocês não tiver o hábito de escrever, chegarão aqui nas minhas mãos com muitos erros, muitas falhas, muitos erros gramaticais, de concordância, de pontuação, de acentuação, de coesão, de coerência, né? Que é normal, se você não tem esse hábito. O curso vai servir para isso, para a gente ir alinhando aqui. Vou orientando e vocês vão alinhando até chegar ao ponto, né, que fica ali beirando a perfeição. É possível? Claro que é. Você só tem que ter paciência e perseverar, tá certo? Texto dissertativo argumentativo. Qual é o objetivo desse texto? O texto dissertativo argumentativo, ele visa o convencimento. Foca nisso aqui, ó. Visa o convencimento. Esse tipo de texto, ele tem como finalidade, como objetivo, como propósito, convencer o interlocutor, fazê-lo mudar de opinião, persuadi-lo. O objetivo é esse. A função do texto dissertativo é fazer com que a pessoa que lê o texto, ou ouve, se for um texto que será lido, é que aquela pessoa ela mude de opinião. Ou, se não mudar, ao menos aceite a sua opinião como plausível. Que opinião é essa, pessoa? A sua tese. O objetivo do texto dissertativo é convencer alguém através de uma tese bem elaborada. Você, autor, vai defender uma tese, vai defender uma opinião, vai defender um ponto de vista. É o que você pensa, é a sua visão sobre aquele tema que lhe é proposto. Legalização do aborto, tema. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua tese? Você é favorável à legalização do aborto no Brasil? Você é contra essa legalização? Ah, professor, eu sou a favor. Perfeito. Eu sou contra. Perfeito. Argumente. Não é só dizer que é contra ou a favor a legalização do aborto,
a legalização da maconha, a redução da maioridade penal, entre outros temas polêmicos. Porque o avaliador do seu texto, ele não está preocupado se você é a favor ou contra aquele tema, que geralmente é um problema social e é um tema polêmico. O avaliador não está nem aí se você é a favor ou contra. Ele é um cara imparcial. E por mais que você seja contra a legalização do aborto e o avaliador seja a favor, isso não vai diminuir em nada a sua nota. Isso o quê? O fato de você ser contra e ele ser favorável. Isso não tem nada a ver. O que ele vai avaliar é como você vai defender a sua tese. Como você vai defender o seu ponto de vista. Que argumentos você tem para defender essa tese? Qual o seu repertório sociocultural? Qual é a sua bagagem de conhecimento para formar, elaborar e, através de argumentos sólidos, convincentes, plausíveis, fundamentados, defender a sua tese, defender a sua opinião. Eu sou a favor. Perfeito. Defenda. Argumente. Eu sou contra. Não tem problema. Argumente por que você é contra. Por que você é a favor. É tão interessante que a opinião do avaliador, né, o cara que vai ler o seu texto, vai corrigir o seu texto, não interfere em nada, que uma pessoa que se posicionará no texto contra o aborto, a legalização do aborto, poderá tirar nota máxima, e uma pessoa que se posicionará a favor também poderá tirar nota máxima. Assim como ambos poderão tirar 0 e poderá haver divergência na nota de cada um. Por quê? O que interessa não é a opinião, é como a opinião /tese é defendida. É isso que importa. É isso que o avaliador vai prestar atenção. É isso que ele vai avaliar. Tranquilo até aqui? Texto dissertativo é um texto que busca o convencimento. Busca a mudança de opinião do interlocutor, do leitor, ouvinte. E isso através de uma elaboração e defesa de uma tese, de uma opinião. Ficou claro o objetivo? O objetivo do texto dissertativo, ou do texto argumentativo, ou do texto dissertativo argumentativo, é esse. Tá certo? É esse. Voltemos e continuemos. Então, vamos entender uma coisa. Tipos de textos argumentativos. Olha só, eu tenho aqui 4 tipos de texto argumentativo. Na verdade, deixa eu esclarecer uma coisa. Nós temos um texto, um tipo de texto, e os demais são gêneros textuais pertencentes a essa tipologia. Os tipos de texto são basicamente dissertativo ou argumentativo, descritivo, narrativo, injuntivo, dialogal. Certo? Na escola, nos anos fundamentais, principalmente, a gente fala muito sobre narração, descrição e dissertação. Lá para o 9º ano, dissertação entra. Tem mais ali a narração, a descrição, nas séries do 6º ao 7º, aí o 8º vai entrando um pouquinho ali do texto dissertativo. Artigo de opinião, editorial, carta argumentativa são gêneros pertencentes à tipologia argumentativa. Então, dentro disso aqui eu tenho o texto dissertativo, que pode ser dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo, apesar de serem da mesma tipologia, pertencentes à mesma tipologia, eles têm funções diferentes. Eles têm estruturas semelhantes,
introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como todos os demais têm. O artigo de opinião segue a mesma estrutura. O editorial segue a mesma estrutura. A carta argumentativa segue a mesma estrutura. Por quê? Porque todos são textos pertencentes à tipologia argumentativa. Tá certo? Então, e nós temos aqui o artigo de opinião, dando sequência, nós temos o editorial e nós temos a carta argumentativa, que pode ser uma carta argumentativa de reclamação ou uma carta argumentativa de solicitação. O que esses textos ou esses gêneros têm em comum? Todos eles têm algo em comum, que é o quê? A argumentação. A defesa de um ponto de vista ou a argumentação. Como é que eu vou reclamar de algo? Eu quero escrever uma carta para a Amazon, ou ninguém nem escreve carta hoje mais, né? Para reclamar que o meu livro veio com páginas rasgadas ou faltando páginas. Então eu vou escrever uma carta de reclamação. E aí eu vou ter que usar a argumentação para defender a minha tese. Eu vou exigir que a empresa me mande um livro novo. Por quê? Porque veio rasgado. Veio sem algumas páginas. A capa veio rasgada, rasurada. E para isso, não basta eu só dizer, eu quero um livro novo. Eu vou argumentar o porquê de eu merecer receber um livro novo. Então, a argumentação vai estar presente no texto dissertativo, argumentativo e expositivo, no editorial e na carta de reclamação e na carta de solicitação. O texto argumentativo é base para os demais gêneros apresentados aqui. Tem que ter essa ideia muito clara na cabeça do indivíduo que quer aperfeiçoar a prática de leitura e de escrita. Ah, pessoal, estamos falando de redação. Você vem falar de prática de leitura, o que é que tem a ver? É a base. É a base. Para se falar em escrita, inicia-se falando de leitura. Porque é através da leitura que você vai adquirir repertório para produzir o seu texto. Adquirir fundamentação teórica. Adquirir argumentos. Onde eu adquiro isso? Na leitura. Só na leitura? Não. Não vamos ser radicais. Você pode aumentar seu repertório assistindo a bons filmes. Sim, por que não? Assistindo a boas séries. Sim, por que não? Tudo isso, bons. Observe que eu falo em bons. Bons filmes e boas séries. Ouvindo boas músicas. Lendo bons livros. Não é ler por ler, não é assistir por assistir. Traga para si o que é bom. O apóstolo Paulo diz lá na Bíblia, quando ele fala, se não me engano, aos Tessalonicenses, ele diz: examinai tudo e retende o que é bom. Observe que ele não diz provai tudo. Ele diz examinai. Olha a diferença. As pessoas, elas distorcem um pouco isso. Você não vai provar, você vai examinar. E a partir desse exame, desse pente fino, você vai tirar o que é bom e, a partir daí, provar do que é bom. Então, por exemplo, um livro de estudos, você não tem obrigação de lê-lo de pé a ponta, principalmente se você não tiver tempo para fazer isso. Claro, um livro de romance, você não pode pegar um romance e ler o capítulo 1, pular para o capítulo 3, do 3 pular para o 8 e do 8 pular para o capítulo final. Porque como ele é uma sequência,
né, uma sequência narrativa. O romance pertence à tipologia da narração. Observe, esses textos aqui, esses gêneros que vocês estão vendo no slide, eles pertencem à tipologia argumentativa. Os romances, as novelas, os contos, as crônicas, não pertencem a esse tipo de texto. Por quê? Porque lá nesses que eu citei agora, predominam os acontecimentos, os fatos. Portanto, são tipologias: novela, conto, crônica, romance, pertencem à tipologia narrativa. Tá certo? Já fica essa dica aí. Então, examinar tudo, retendo o que é bom. Pego esse livro, se eu não tenho muito tempo para estudar tudo, eu vou ao sumário, olho o que me interessa e foco nele. Examino superficialmente e retenho o que me interessa, retenho o que é bom. Se eu tiver tempo, eu vou ler todinho. E depois que eu ler todinho, eu retenho o que é bom, o que vai me ajudar para produzir bons textos, seleciono e começo a utilizar. A ideia é essa, tá certo? Então, foca aqui nos textos argumentativos. Dissertativo, artigo de opinião, carta editorial. Esses primeiros aqui serão o nosso foco inicial, né? Apresentar o artigo de opinião. No segundo momento, mas no primeiro momento, vamos focar na construção do texto argumentativo, dissertativo, argumentativo. Tá certo? Se você, vou repetir, todos esses textos têm em comum a estrutura, tá certo? Estrutura. Então, observe. Se eu entendo a estrutura do texto argumentativo, que ele tem uma introdução, uma conclusão, e no meio ali ele tem desenvolvimento, eu sou capaz de, dadas as devidas proporções, escrever um artigo de opinião, um editorial, uma carta de reclamação, solicitação, ou um texto dissertativo argumentativo, ou dissertativo expositivo. Claro que não basta só que eu entenda a estrutura, tenho que entender também o funcionamento de cada um. E é isso que esse curso se propõe a fazer. Tá certo? Gente, estou falando. Qualquer dúvida que aparecer, qualquer pergunta aí, podem fazer. Eu não estou olhando o chat, mas é só abrir o microfone e falar, tá certo? Não se preocupem, não se acanhem, não se intimidem, né? Todos aqui estamos no mesmo barco, todos estamos para aprender, inclusive eu, certo? Não se envergonhem. Sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Tranquilo? Até aqui, tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tudo Beleza. tranquilo. Coisa boa, rapaz. Vamos seguir, então. Olha só. É aqui que mora o segredo da coisa. É como diz o professor Eduardo Valadares. É o The Jump of the Cat. É o pulo do gato. A estrutura do texto argumentativo. Vou repetir para que fique na mente de vocês. Com essa estrutura, compreendendo a elaboração dessa estrutura, eu posso escrever qualquer gênero pertencente à tipologia argumentativa. Eu posso escrever um texto dissertativo, argumentativo e expositivo. Eu posso escrever um artigo de opinião, posso escrever um editorial, posso escrever uma carta argumentativa de reclamação ou de solicitação. Porque ambos ou todos seguem essa mesma estrutura. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a cabeça, é a primeira parte. Tá certo? Se nós formos pegar e fazer uma analogia com o corpo humano, nós teríamos a introdução como sendo a cabeça,
primeira parte, a parte de cima, vem descendo, né? Então, o desenvolvimento seria o tronco e a conclusão seria as pernas, a parte inferior. Primeiro caso, introdução. É a parte do texto argumentativo em que se apresenta o assunto. Está falando de quê? Você vai apresentar esse assunto e a tese. Ou seja, a sua opinião, ela já vai ter que estar presente na introdução. Para o avaliador do seu texto já ficar ali ligado no que você vai defender. Professor, minha opinião já vem na introdução? Já. Mas eu queria dar minha opinião no final. Não, abençoado. É na introdução. Para o avaliador já saber o que você defende. Então, a introdução é a primeira parte do texto. Lá estarão os argumentos e a sua tese. Ai, meu Deus, e agora? Não se preocupe, vamos ter uma aula falando como produzir uma introdução. O que deve conter na introdução, além da tese. Vamos ter uma aula para explicar o que é tese. Vamos ter uma aula para explicar o que é tópico frasal e onde ele aparece. Então não se preocupem, certo? É o passo a passo. Depois de nós apresentarmos a introdução, nós vamos para a outra parte do texto, chamada desenvolvimento. E aí é onde mora a argumentação. É aqui onde mora a argumentação. Só trocar aqui de cor. É aqui, no desenvolvimento, onde mora a argumentação. É aqui onde você vai defender o seu ponto de vista. É o desdobramento da tese. Na introdução, você só apresenta a tese. Você não defende. Você não argumenta. No corpo do texto, no desenvolvimento do texto, é que você vai, como o próprio nome já diz, já sugere, desenvolver os argumentos que você apresentou na introdução para defender a sua tese. É o corpo, é o coração, é onde a argumentação acontece, é onde você vai defender o seu ponto de vista. Eu vou repetir. Na introdução, você não defende o seu ponto de vista, você apresenta. Apresenta na introdução, né? E depois vamos explicar quantas linhas na introdução, professor? Existe uma regra? Existe um limite máximo e mínimo? Quantas linhas no desenvolvimento? Quantas linhas na conclusão? Vamos com calma, que passo a passo nós iremos construindo todo esse arcabouço de conhecimento, tá certo? Estamos no desenvolvimento. Ela se desdobra em parágrafos. Perdão, ela não, ele se desdobra em parágrafos. Assim como toda a redação. Detalhe. Você chega para fazer a prova, tem lá. Produza um texto dissertativo argumentativo em prosa. Prosa. Como assim dissertativo em prosa? O que é prosa? Simples. Simples. Prosa é um texto construído em parágrafos. Só isso. Um texto em prosa é um texto construído em parágrafos. Quer dizer que, se você for fazer com rimas, né, com versos, com estrofes, já deu. Já está eliminado. Um texto argumentativo, seja artigo de opinião, dissertativo, expositivo e tal, carta. Se você não fizer em prosa, ou seja, não fizer em parágrafos, você estará eliminado, porque terá fugido a estrutura da tipologia textual exigida para aquele certame, para aquele concurso, para aquela prova. Tá certo? Então, não esqueçam, texto em prosa, simplesmente um texto escrito e organizado em parágrafos, estruturado em parágrafos. Quantos parágrafos eu tenho que ter no meu desenvolvimento, professor?
é um assunto para uma próxima aula, mas eu vou adiantar. Você pode ter um parágrafo de desenvolvimento, você pode ter 2 parágrafos, você pode ter, no máximo, 3 parágrafos de desenvolvimento, certo? Numa aula sequente, nós traremos um passo a passo, esmiuçaremos isso. Estou dando aqui, como dizem vocês, um spoiler, né, dessa situação. O seu texto, ele pode ter, no mínimo, 3 parágrafos e, no máximo, 5. É o que se convenciona, é o que se convencionou pregar. Um texto com 5 parágrafos é o limite máximo. Texto oficial, redação oficial, né, para concurso, para o Enem, para o IF, tá certo? E no desenvolvimento, você pode fazer ali um parágrafo, 2 ou no máximo 3. No desenvolvimento. No texto todo, você pode ter 3 parágrafos, 4 parágrafos ou 5 no texto todo, tá certo? No texto todo. Voltei para cá. Na introdução, você apresenta os argumentos, o assunto, os argumentos, apresenta a tese e no desenvolvimento, você vai, em cada parágrafo, apresentar e desenvolver. Não apresentar, desenvolver os argumentos que você citou lá na introdução. Se você citou 3 argumentos na introdução, o seu desenvolvimento obrigatoriamente terá que ter 3 parágrafos, porque será um parágrafo para cada argumento a ser desenvolvido. Professor, eu não posso colocar 2 argumentos num único parágrafo? Não. É esteticamente proibido. Cada argumento vai vir num parágrafo específico, tá certo? Num parágrafo específico. Cada argumentação em defesa da tese geral vai estar ali em um parágrafo. Se você citou 2 argumentos na introdução, o seu desenvolvimento vai ser composto por 2 parágrafos. Um para o argumento 1 e o outro para o argumento 2. Se você, olha só, se você citou 3 argumentos na introdução, mas no desenvolvimento só falou sobre 2, você vai ser penalizado. Porque se você citou 3 argumentos na introdução, o seu avaliador vai procurar os 3 parágrafos com os 3 argumentos desenvolvidos. Se ele não encontra isso, o que acontece? Você será penalizado, infelizmente. Tá certo? Então eu tenho. Professor, Pois eu não. queria fazer uma pergunta. Vontade. No caso, se eu for fazer uma redação, o ideal seria eu citar no máximo 3 argumentos na introdução? Isso. Perfeito. Não mais. Não mais. Porque se você cita mais de 3 argumentos, você teria Eu que... teria que fazer 3 parágrafos, mais de 3, né? Parágrafos no 4 parágrafos. desenvolvimento. Aí já não pode, aí já extrapola. Né? Se for um Eu texto teria que oficial... escolher os 3 que eu achasse mais convincentes para Isso. usar no desenvolvimento. E isso, para isso, você vai usar o rascunho. Né? Lá no seu rascunho, você vai organizar ali as ideias para, quando passar para a folha, já passar ali, no máximo, uma introduçãozinha com 3 argumentos e desenvolver esses 3 argumentos na parte seguinte, que é o desenvolvimento. Nas aulas seguintes, nós vamos falar isso. O que é o ideal? Existe uma redação ideal. Uma redação ideal é uma redação, né? A gente sabe que tem 30 linhas para ser desenvolvida ali, para ser feita a redação. O ideal é um texto com 3 parágrafos. O ideal é um texto com 4 parágrafos. O ideal é um texto com 5 parágrafos. Vamos falar também disso no decorrer das nossas aulas. Existe, sim, uma quantidade de parágrafos que a gente, nos cursinhos, mostra ali como ideal. Né? No Enem existe um tempo ideal para me fazer essa redação? No Enem, se eu não me engano, eles aumentaram. Alguém que já fez aí, se alguém fez de vocês, pode me dizer. Antes era 4 horas
da prova toda. Parece que aumentou 1 hora, ou foi meia, não estou bem certo, da prova do domingo. Primeiro dia de prova já é a prova de redação. Chegou na prova, Só você aumenta vai ter meia ali hora, prova de professor. português. Meia hora, né? Pronto. Então, meia hora a mais, 4 horas e meia. Confere aí. 4 horas e meia. Você tem para fazer a redação? Não. Você tem para fazer a prova de linguagens, né? Que vai lá a parte de português, de gramática, né? A parte de literatura, a parte de estilística, né? Enfim. Depois, a língua estrangeira, que você optou ali, português, inglês, francês e tal. E a redação. Então, você tem 4 horas e meia para fazer isso tudo. Isso era o que eu ia dizer numa aula posterior, mas já vou adiantar aqui. Chegou no dia da prova, seja na redação do Enem, seja no concurso, comece pela redação. Depois você faz o restante da prova. Agora, comece fazendo o rascunho. Depois você passa limpo. Numa aula posterior específica, a gente vai trazer esses detalhes, essas dicas e macetes, né? Comece pela redação, a redação 2 por último, como é que eu faço? Vamos trazer todos esses detalhes. Só vou adiantando. Começa pela redação. Faz ali seu rascunho, não passa limpo, deixa ali. Quem já foi meu aluno conhece essa orientação. Vai responder a prova objetiva. Termina, reserva ali uma meia hora só para passar limpo no final. Só para passar limpo. Meia hora, 20 minutos, porque você vai ter que reler o texto e passar limpo. E geralmente, quando você passa limpo, você muda muita coisa do que você fez no seu rascunho, certo? Vamos falar sobre isso aí no decorrer do nosso curso, certo? Tranquilo? Alguma pergunta mais? Se não, vamos continuar. Fiz a introdução, apresentei os argumentos e a tese, parti para o desenvolvimento, para desenvolver os argumentos, para argumentar em defesa da minha tese, para dizer o porquê eu ser favorável ou contra aquela problemática do tema que eu estou discorrendo, a respeito do qual eu discorro. Feito isso, eu vou fechar o meu texto. Eu vou para a parte final do meu texto, né? Então, todo texto dissertativo, argumentativo, ele tem começo, introdução, meio, desenvolvimento e fim. Conclusão. Começo, meio e fim. Numa aula posterior, vou falar dos parágrafos e como construir um parágrafo. E vou dizer para vocês que um parágrafo ele tem começo, meio e fim. Num parágrafo, contém-se ali na sua estrutura uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão do parágrafo. Foi interessante isso. A gente fala sobre isso depois na sequência do curso, tá certo? Então, cheguei ali na conclusão. Vou terminar a conclusão. Olha a dica já antecipada. Você não pode iniciar um texto se você não souber como pretende terminá-lo. Então, é interessante que já tenha a ideia do que vai... Quando você for começar a sua introdução, já tenha uma ideia de como vai ser a sua conclusão. Isso é interessante. Isso se aprende com o passar do tempo, com a prática, né? Criando o hábito. Então, a conclusão é a parte final do texto. Detalhe importante. Para que o seu texto tenha coerência e coesão, os parágrafos eles têm que estar unidos, ligados por elementos coesivos, que essa coesão vai dar coerência. Ou seja, o que é coesão? É a ligação das partes do texto através de elementos coesivos, pronomes, preposições e principalmente conjunções, né? E essa ligação estrutural vai dar uma ligação de sentido, uma progressão textual, o que a gente chama de coerência. Coerência é o quê? É o sentido lógico, é um texto escrito com lógica, parte pós parte. Mantém uma lógica no raciocínio. Coerência lógica.
tá certo? Vamos ter um momento mais focado depois específico para o Enem ali, onde eu vou falar das competências, né? Das 5 competências, que é importantíssimo o aluno ter que fazer Enem saber disso. O que cada competência exige. Nós vamos destrinchar as competências, simplificar. Fiz isso no aulão o ano passado, um dia antes da prova do Enem. Enfim, cheguei na conclusão, eu vou retomar a tese. A primeira coisa que eu faço é retomar a tese. Não já é entrar com... Muita gente faz isso, porque a conclusão é a parte final, já entra tentando finalizar. Não, tenha calma. Você retoma a tese que você citou lá na introdução, que é para fazer com que o seu texto tenha coerência. Essas 3 partes, elas têm que estar ligadas. A introdução ligada ao desenvolvimento e ligado também à conclusão. Essas partes, elas não podem estar soltas de forma alguma, senão seu texto perderá coerência e coesão. 2 competências exigidas pela prova do Enem. Então, a introdução, ela não vai estar ligada somente com o desenvolvimento, ela vai estar ligada também com a conclusão. O desenvolvimento não vai estar ligado somente com a introdução, ele vai estar ligado com a introdução e também, de alguma forma, com a conclusão. Isso é coerência, isso é coesão, isso são as 2 coisas que fazem com que o seu texto seja bem avaliado, certo? Texto coerente e coeso, são 2 competências que mandam ali logo 400 pontos para vocês. 200 de uma competência e 200 da outra. Então, você retoma a tese, né, que já está ali fundamentada pelos argumentos que você desenvolveu nas partes anteriores, no desenvolvimento. Olha só que eu falei da ligação estrutural. Você inicia apresentando os argumentos e a tese, introdução. Você vai para o desenvolvimento, desenvolver essa tese, portanto, estão ligados. Depois você vai para finalizar esse texto, retomando a tese que já está respaldada pelos argumentos desenvolvidos na parte anterior do texto, que é o desenvolvimento. Olha que legal. Olha que fácil. Falando assim é fácil, né? Mas quando nós vamos fazer isso, pôr no papel fica mais complicado. Por quê? Se eu disser qualquer um de vocês aí, Débora, João Paulo, Jonathan ou Laura, falem aí o que vocês acham da redução da maioridade penal, oralmente. Pá, pá, pá. Se tiver conhecimento do tema, vai, tranquilo. Por quê? Porque a linguagem, a fala, ela é espontânea. Agora eu digo, perfeito. Põe no papel. Eu quero isso escrito no texto dissertativo, argumentativo. E agora complicou. Porque a fala, ela é espontânea, a escrita, ela é planejada. Ela exige certos mecanismos. Portanto, mais difícil. Né? E requer treino, treino, treino. Não tem segredo, não tem mágica, é treino. Né? Você pega ali e aperfeiçoa treinando todos os dias. Eu não vou poder corrigir redações todos os dias. Né? Vamos fazer ali 1, 2 por mês. Só que vocês, mesmo as que vocês não vão mandar para mim, façam. Mostrem ao professor da escola de vocês. Professor, você pode ter uma redação minha e tal? Eu fiz aqui, eu não sei se está legal, dê uma olhadinha aqui. Tá certo? Porque é esse aperfeiçoar, é essa insistência na escrita que vai treinar, que vai tornar vocês bons escritores. Primeiro ponto, ninguém fala daquilo que não conhece. Se você não conhece o tema, você está perdido. Eu fui para o cursinho, aprendi os macetes lá com LC, a estrutura e tal, estou tinindo aqui. Cai um tema que você nunca ouviu falar. Lascou. E agora? Tem uma
uma saída, algo que pode ali dar uma melhorada, que são os textos de apoio, que vem ali na parte da redação, vem os textos para você ler, para o candidato ler, e ter uma noção, né, não estar tão perdido. Aqueles textos são fundamentais. Toda prova que tem redação tem texto de apoio, que é para o candidato se situar. Então, gente, leiam aqueles textos. Ah, eu cheguei lá, peguei a prova, olhei o tema, fui direto para meu rascunho. Não, gente, não façam isso, não. Leiam os textos de apoio. Eles estão lá para dar um norte. A partir daqueles textos, você pode fazer uma excelente redação. Compreender a proposta, que é uma das competências. Você compreender a proposta, para não correr o risco de tirar zero, de fugir do tema, ou de tangenciar, que é fugir parcialmente. Vamos ter uma aula sobre isso. O curso é completão. Vai aos poucos, mastigando isso aí, tá certo? Passo a passo, vai ser muito bacana, eu garanto a vocês. Então, essa é a estrutura que aqui está apresentada de forma mais superficial e, posteriormente, nós traremos mais detalhadamente essas três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Relação entre tese e argumentos. O que é uma tese? O que é um argumento? Olha só, eu tenho aqui a estrutura de um parágrafo produzido já, diz assim: o governo, ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo, fumo. Os ganhos com os impostos nem de longe compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Além disso, ainda e também, ainda e também, né, uma relação de adição. Quando eu digo assim, além disso, ou seja, eu estou tornando meu texto coerente e coeso, principalmente. Esse além disso está ligando essa parte que eu vou falar à parte anterior, dando ideia de adição, de soma. Além do que já foi falado, né? Além disso, além desse fato do governo gastar bilhões, tal, tem o quê? Além disso, observe essa parte branquinha ali, parte branca, é a explicação do que seria esse além disso, tá certo? Além disso, as empresas têm grandes prejuízos por causa de afastamentos de trabalhadores devido aos males causados pelo fumo. Aí eu tenho o quê? Aí eu tenho a argumentação. Aí eu vou entrar com outra conjunção. Além disso, é uma locução conjuntiva, que está ligando as partes do texto, tá certo? Está ligando os períodos, né? Ligou o primeiro período. O que é um período, gente? É uma parte que inicia com letra maiúscula e para no ponto final. Observe que o governo até doenças é um período só. Só tem o ponto final lá. Professor, mas eu tenho ali um ponto e vírgula. Ponto e vírgula não encerra período. Observe, período não é parágrafo. Período é diferente de parágrafo. Num parágrafo pode existir 2, 3, até mais períodos. Tá certo? Falaremos detalhadamente sobre isso também depois. Tá certo? Mas desde já fica as dicas. Período não é parágrafo. Período é um enunciário que começa com a letra maiúscula e para no ponto final. Se você pegar agora um texto aí do seu livro, você está lendo de romance ou qualquer coisa, vai observar. Do início do texto, chegou ao primeiro ponto final, terminou o período. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Somente esses pontos encerram o período. Vírgula não encerra período. Ponto e vírgula não encerra período. Tá certo? Então vamos lá. Portanto, esse portanto quer dizer o quê? Eu posso trocar esse portanto pelo quê? Portanto, é uma conjunção conclusiva. Portanto, logo, por conseguinte, por isso,
Então, observe que eu tenho aí uma relação semântica. O que é semântica? Semântica é igual a sentido. Uma relação de sentido, de conclusão. Tá certo? Portanto, é mister que sejam proibidas quaisquer propagandas de cigarro em todos os meios de comunicação. Essa partezinha aqui, abóbora, cor de abóbora, cor de mostarda, é a tese. Né? O ponto de vista, a opinião do cara é esse. Que sejam proibidas quaisquer propagandas de cigarros. É isso aí que o indivíduo vai defender no texto dele. Isso é a tese. Tá certo? Essas partes pretas são as argumentações, são os argumentos, e esse finalzinho aí, laranja, mostarda, e por aí vai, é a tese. Tá certo? Agora eu tenho uma relação continuando entre tese e argumento. Observe. Argumento, portanto, tese, mas também eu posso construir tese porque argumento. Ou seja, observe que há uma inversão aqui. No slide anterior, que não voltou, agora voltou, eu tenho o argumento e termino com a tese. Olha só. Nesse aqui agora é uma inversão. Eu começo com a tese e justifico depois com o argumento. Olha a tese. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de cigarro, de propaganda de cigarro. Olha só, é a mesma. Proibir quaisquer propagandas de cigarro, tal, tal, tal. A tese é a mesma. Só que agora ela está no início, para ser justificado com argumento. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Por quê? Olha só, pode ser trocado por uma vez que, já que, dado que dá uma relação aí de causalidade, de causa. Por quê? Por que motivo? Por que causa? Porque ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. Observe que a argumentação é a mesma, a tese é a mesma, as ideias são as mesmas do parágrafo anterior. Né? O que acontece aqui foi a inversão. Aqui primeiro eu tenho a tese, depois eu venho com a argumentação. No parágrafo anterior, repito, eu tenho a argumentação e finalizo com a tese. Aqui eu tenho a tese, vou finalizar com a argumentação. E, muito embora, observe, porque dá uma ideia de causalidade, e aqui esse e, muito embora, dá uma ideia de contraste, de oposição, que eu posso trocar por ainda que, não obstante, mesmo que, né, que dá essa relação de contraste, de oposição, usados em relações, em orações adverbiais concessivas, que é para refutar, né, para afastar o argumento oposto. E, muito embora os ganhos com os impostos sejam vultuosos, grandiosos, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Olha só, eu tenho dois parágrafos, um construindo, iniciando com a argumentação e partindo para a tese, e o outro com a mesma ideia, só que iniciado de forma inversa, começando com a tese e depois partindo para a argumentação. Você pode usar qualquer um desses argumentos ou qualquer uma dessas estruturas, iniciar com a tese ou terminar com a tese, que o seu parágrafo vai estar ok, tá certo? Você vai ter essas duas opções. Detalhe, esse material eu vou mandar para vocês, tá certo? Eu vou salvar em PDF e mandar para vocês lá no grupo, para vocês salvarem aí e revisarem, certo? Dá uma lidinha, é importante revisar sempre depois da aula, sempre, sempre, sempre. A aula
que está sendo gravada, vocês vão receber também, mas eu creio que só amanhã, porque ele demora um tempo até salvar a aula, a pasta do Google Drive. Assim que tiver salva, eu envio para vocês. Creio que amanhã eu já envio a aula salva. E o slide eu vou transformar em PDF e envio para vocês já já, sem esses riscos, sem esses rabiscos, ele vai limpinho e tal. Tá certo? E a dica é: revisem a aula. Revisem a aula. Porque se você não revisar a aula, muito do que nós vimos aqui será perdido.